Olá pessoal, estamos de volta agora com mais uma aula desse módulo de contabilidade geral. Na aula passada nós verificamos sobre algumas demonstrações contábeis e nessa aula nós estaremos vendo especificamente alguma dessas demonstrações. Hoje, com o nosso tema, aula 5, nós vamos estar estudando sobre a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Vamos acompanhar agora os nossos slides. Bom, quando nós falamos de DRE, demonstração do resultado do exercício, nós entendemos que ela é uma demonstração que vai evidenciar o resultado do exercício de uma empresa, ou seja, se essa empresa deu lucro ou se ela deu prejuízo ao final do seu exercício social. Na composição dessa demonstração de resultado, nós estaremos detalhando algumas contas, alguns subgrupos, alguns grupos que compõem a demonstração de resultado. E hoje nós vamos estar aqui começando no nosso slide, vocês podem verificar, falando sobre as despesas operacionais. O que são as despesas operacionais? São gastos executados com a finalidade de gerar receita. Então, quando nós falamos de despesa, o que é uma despesa? Despesa nada mais é do que todo gasto que uma empresa faz com a finalidade, com o objetivo de gerar uma receita. E nós temos como, por exemplo, despesas com limpeza, com material de limpeza, despesa com material de expediente, a energia, a água. Então, essas despesas são classificadas dentro das demonstrações de resultado como despesas operacionais, ou seja, que fazem parte, das operações diárias ali da determinada empresa. Passamos para o próximo. Nós temos também a receita bruta operacional ou receita operacional bruta e despesas operacionais, que subdivide-se em... As despesas operacionais subdivide-se em despesas com vendas, despesas administrativas e o resultado financeiro líquido. Então, as despesas com vendas, elas estão relacionadas, como o próprio nome já diz, com as vendas. Por exemplo, a comissão sobre vendas, publicidade, propaganda, estão as despesas com vendas, que nós classificamos lá nas despesas operacionais. Temos as despesas administrativas, que são todas as despesas que compõem a administração da empresa. E aí nós temos energia, água, telefone, então são as despesas administrativas. Nós temos também o resultado financeiro líquido. O resultado financeiro líquido, ele compõe o quê? Ele compõe as receitas financeiras e as despesas financeiras. Por exemplo, as receitas financeiras são juros recebidos, juros provenientes de uma aplicação financeira, então são considerados receitas financeiras. E as despesas financeiras são o quê? Os juros pagos ou juros passivos, que são classificados como despesa financeira. E aí, entre a receita financeira e a despesa financeira, obviamente, nós vamos ter aí o resultado financeiro líquido, ok? Despesas com vendas, vamos lá. As despesas com vendas representam nas empresas comerciais as despesas incorridas e necessárias para a realização das vendas. Exemplo, comissão de vendedores, publicidade, brindes e outras despesas. Despesas administrativas representam os gastos pagos ou incorridos para a direção ou gestão da empresa, constituem de várias atividades gerais que beneficiam todas as fases do negócio ou objeto social. Exemplo, salários, os encargos de depreciação e a amortização. Resultado financeiro líquido, como eu havia falado, é a diferença entre a somatório das receitas financeiras e das despesas financeiras. Receita financeira corresponde aos ingressos originados das aplicações de recursos financeiros, exemplos, descontos financeiros obtidos, juros recebidos e etc.
Despesa financeira corresponde os gastos incorridos nas operações de captação de recursos financeiros. Exemplos: descontos financeiros concedidos e os juros pagos, tá? Então, todas as vezes que você concede um desconto, esse desconto é uma despesa financeira. E todas as vezes que incorrer lá um juro referente a um pagamento de uma duplicata, né, onde a empresa vai ter que pagar esses juros, ele é caracterizado ou considerado como juros, como despesas financeiras. Outras despesas e outras receitas operacionais são despesas e receitas provenientes de atividades acessórias do objeto da empresa. Exemplo: receita de dividendos, aluguéis recebidos, resultado da equivalência patrimonial. Então, essas outras receitas são outras receitas que não estão lá relacionados com a atividade principal da empresa. É uma receita que acontece eventualmente. E nós temos, né, receita de dividendos ou ganho de capital, ou seja, ganho na venda de um imobilizado. Então, são considerados uma receita não operacional. E como exemplo de despesa não operacional, nós podemos aqui também citar as despesas, as perdas, né, na venda de um imobilizado, que também pode ser considerada como uma despesa não operacional. Após nós termos aí, dentro da estrutura da demonstração de resultado, da chamada DRE, nós entendemos que temos lá a receita bruta operacional. Logo depois da receita bruta, nós entendemos que tem lá as deduções da receita. Após as deduções de receita, nós entendemos que temos lá o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Aí nós temos o lucro bruto e, consequentemente, né, nós temos aí as despesas operacionais, que são classificadas em despesas com vendas, despesas administrativas e despesas ou receitas financeiras. Logo após essas despesas ou receita financeira, nós vamos ter aí o quê? O resultado líquido do exercício antes da tributação, né, que seria a provisão da contribuição social sobre o lucro líquido e a provisão para o imposto de renda. Então, após nós apurarmos aí essas despesas operacionais, né, nós temos aí um resultado operacional e aí nós temos o resultado líquido antes da tributação, que seria a provisão do imposto de renda e a provisão da contribuição social. Aí nós temos resultado líquido do exercício, que é onde nós vamos apurar o lucro ou o prejuízo do exercício. Então, após fazermos a provisão da contribuição social e do imposto de renda, é que nós vamos chegar aí ao resultado final, que é a apuração do lucro ou o exercício. Demonstração do resultado do exercício. Qual que é o objetivo? Demonstrar de forma estruturada os componentes que provocam alteração na situação líquida patrimonial em determinado período. Então, essa DRE ela vai demonstrar de forma estruturada quais os componentes, né, que vai provocar uma alteração na situação líquida patrimonial do período. E aqui nós temos para demonstrar um esqueleto, né, de um escopo de uma demonstração do resultado do exercício. Então, nesse escopo dessa demonstração, nós temos aqui a receita operacional bruta. O que é a receita operacional bruta? É a venda do produto ou do serviço que está sendo prestado. Então, essa receita bruta é uma receita sem nenhuma dedução. Então, você vendeu o produto e não teve nenhuma dedução na venda daquele produto ou daquele serviço. No momento em que ocorreu o fato gerador, ou seja, a venda, eu tenho a receita operacional bruta.
Logo após a receita operacional bruta, eu tenho o quê? As deduções da receita. Então, o que são essas deduções de receita? Aqui nas deduções de receita, eu tenho o quê? As vendas canceladas, os descontos incondicionais sobre venda, os impostos referente à venda. Quais são esses impostos? O ICMS, o ISSQN, então são impostos dedutíveis do que? Da venda, o PIS, a COFINS, então são os tributos que vão ser deduzidos das minhas vendas, os abatimentos, as vendas canceladas. Então todas essas contas que eu estou mencionando, elas vão ser caracterizadas como dedução de venda, ou seja, vai estar deduzindo o valor da minha receita. Então, eu tenho receita operacional bruta, menos as minhas deduções, ou seja, menos os meus impostos, as minhas vendas canceladas, vai ser igual ao quê? A minha receita operacional líquida. Após eu apurar a minha receita operacional líquida, eu vou deduzir o quê? O meu CMV. O que é o meu CMV? É o meu custo da mercadoria vendida. Então, após a receita operacional líquida, eu tenho aqui o meu CMV, que é o custo de mercadoria vendida. Então, receita operacional líquida menos o meu CMV vai ser igual ao quê? O meu resultado operacional bruto. Então, aqui eu já tenho um resultado operacional bruto. Após apurar o resultado operacional bruto, eu vou deduzir as minhas despesas operacionais. Aí, dentro das minhas despesas operacionais, eu terei aqui despesas com vendas, ou seja, comissões para vendedores, né? Publicidade, propaganda. Aí, logo abaixo eu tenho despesas administrativas. Quais são essas despesas administrativas? Energia, água, salário do pessoal, telefone e mais embaixo resultado financeiro líquido, que seria o quê? As minhas despesas financeiras e as minhas receitas financeiras. Lembrando que a receita financeira, que corresponde aos juros ativos, né, os juros recebidos, ela vai deduzir as minhas despesas financeiras, que corresponde aos meus juros pagos ou juros passivos, ok? Então, resultado operacional bruto, menos as despesas operacionais, certo? Mais ou menos, que seria o resultado financeiro, outras receitas ou outras despesas operacionais, é igual ao resultado operacional líquido. Então, nesse momento, eu tenho o resultado operacional líquido. Após o meu resultado operacional líquido, eu vou ter aqui a provisão para contribuição social, né? Aí, aqui é onde eu vou apurar a minha provisão para a minha contribuição social e a provisão para o imposto de renda, verificar quais são as tabelas vigentes da contribuição social e do imposto de renda e aplicar em cima do meu resultado operacional líquido, de conformidade com a legislação que envolve essas duas tributações aqui. Bom, apuradas as minhas provisões do resultado do exercício, provisão da contribuição social e a provisão do imposto de renda, eu vou chegar aqui a um resultado do exercício após os tributos, tá? Aí eu vou ter aqui resultado do exercício após os tributos. Apurei o resultado do exercício após os tributos, é onde eu vou deduzir as participações e contribuições, que são o quê? As participações societárias, tá? E as contribuições. E aí, então, é onde eu vou chegar no resultado do exercício, onde eu tenho aqui o que foi apurado, se a empresa deu lucro ou se a empresa deu prejuízo. E assim eu tenho aqui a minha demonstração da minha DRE do período ou do exercício que compõe a atividade da empresa. Ok, pessoal?
Vocês têm também lá na apostila, no capítulo 5, uma complementação desse estudo sobre demonstração de resultado, e vocês podem estar lá verificando todo o capítulo 5 para que vocês possam estar aperfeiçoando o conhecimento com relação à demonstração do resultado do exercício. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.